amigos e amigas da nossa Escola Paroquial da Fé. Estamos chegando já ao nosso penúltimo encontro e no nosso estudo nós vamos aprofundando cada vez mais a nossa temática da oração. Depois que nós fizemos nossos estudos com base no creio, nos sacramentos e na nossa dinâmica também dos mandamentos, agora nós vamos dar uma olhada como cultivar este estilo de vida cristão que nós estamos percebendo quão grande é, quão profundo vale para a nossa existência. Saúdo todos aqueles que nos acompanham de tantos outros recantos e já aviso, esta nossa aula está sendo gravada, então deixem as perguntas, as citações, que lá na nossa última aula, na semana que vem, nós vamos poder fazer os comentários, as correções e as orientações, também já pensando no lançamento para as nossas próximas aventuras como Escola Paroquial da Fé. Afinal, estamos terminando um estudo, mas temos tantas coisas a mais para crescer, para vivenciar, e estão surgindo umas propostas muito bacanas, especialmente vindas de vocês. Se ainda tem alguma sugestão, alguma orientação, por favor, nos mandem para a gente trazer na próxima aula uma proposta bem estabelecida, bem organizada, para continuarmos a vida da nossa Escola Paroquial da Fé. Começou tão bem, não pode parar. E para o nosso estudo de hoje, 23º encontro, pedimos em oração que Deus possa nos acompanhar, nos iluminar, nesse dia da festa da apresentação de Nosso Senhor, em que nós recordamos também a imagem de Nossa Senhora como Mãe da Luz, Nossa Senhora da Candelária ou Nossa Senhora dos Navegantes, justamente por ser ela um farol que aponta para aquele que nos leva para o caminho seguro, que é Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós. Vamos aos nossos estudos. Página 270, número 490. Nós vamos para o segundo capítulo. No primeiro nós olhamos como pela oração Deus se dá em presença para nós. E hoje nós vamos começar estudando a fonte da oração e depois vamos olhar com mais carinho também no terceiro capítulo para os métodos de oração. Vamos lá, são perguntas e conversas muito pertinentes. É suficiente orar quando se tem vontade? O que vocês acham, gente? Rezar a gente só faz quando a gente tem vontade. É assim que funciona? Na orientação do catecismo, é óbvio que não. Quem ora apenas quando tem vontade ou está bem disposto e não leva Deus a sério, desaprende a rezar. A oração tem a ver com fidelidade. Veja, a primeira coisa que hoje nós olhamos no nosso estudo é a questão de construir um bom hábito. Rezar devemos sempre. Cada um com o seu ritmo, com a sua dinâmica, mas nós devemos ter exatamente um ritmo. Rezar apenas quando tenho vontade de rezar é excluir a Deus também dos nossos momentos de dificuldades, dos nossos momentos de desânimo. E aí justamente o poder terapêutico da oração não cabe dentro da nossa agenda. Por isso é bom ter agenda, ter ritmo, ter hábito de oração. Pode aprender-se a orar com a Bíblia? Veja, agora nós já estamos olhando para a primeira fonte de oração, que é a Bíblia. Com certeza, a palavra de Deus que nós rezamos através dos textos bíblicos, nos ajuda a olhar para os fatos do povo de Deus, para a sua história, para os seus ensinamentos e colocá-los na nossa vida. Tanto que São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para a língua latina, diz: desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. Se a gente não acessa Jesus através daquilo
que a Escritura nos diz quem ele é e o que ele falou, cabe-nos a pergunta: quem é o Jesus que nós seguimos? Porque tem muita gente que fala de Jesus e nem todas as falas sobre Jesus são fiéis àquilo que ele é, aquilo que ele foi e continua sendo para as comunidades. E as Escrituras são a fonte mais fidedigna. Por isto, com certeza, a Bíblia é a primeira fonte que nós vamos tomar como princípio para nossas orações. E como é que a gente joga a oração pessoal com a oração da igreja? Veja, aqui nós temos duas posições de oração. Tem gente que vai muito para a igreja para rezar, mas não reza sozinho. Tem muita gente que diz assim: padre, eu rezo em casa, mas eu não participo da vida de comunidade. No número 492 tem uma resposta muito interessante. Na liturgia da igreja, sobretudo na oração dos salmos, na liturgia das horas e na Santa Missa, são comunitariamente proferidas orações que provêm da Sagrada Escritura e da tradição da história da igreja. E elas unem o indivíduo à comunhão orante da igreja. Veja, a oração cristã não é uma coisa privada. Ela é pessoal, mas ela não responde apenas a nós. Ela vai se unindo com a oração de toda a comunidade, especialmente na Santa Missa e na liturgia das horas. A oração pessoal purifica-se, alarga-se, fortalece-se quando deságua na oração de toda a igreja. Então, o teu método, o teu momento de oração pessoal, ele ganha uma força muito maior. Ele amplia o seu horizonte quando tu vais junto à tua comunidade fazer a tua oração. É um sinal grande e belo quando os crentes por toda a terra estão unidos na mesma hora, com as mesmas orações, cantando um único louvor a Deus. Esse é um pensamento que eu trago muito presente comigo, gente. Imaginem só, quando nós estamos nos domingos, nos sábados, nas nossas missas dominicais, com quantas pessoas nós estamos em sintonia, em comunhão, no mesmo Espírito. É muitas pessoas se colocando para ouvir a mesma palavra, né? Até os mesmos cantos. E isto tudo vai nos trazendo e vai nos fazendo compreender a força que tem a oração e de como ela nos liga a toda a humanidade. Então vamos lá, número 493. O que identifica uma oração cristã? A oração cristã é uma oração em atitude de fé, de esperança e de amor. Ela é persistente e acontece por vontade de Deus. Bonita definição, vale a pena sublinhar, gente. Nós temos gente que reza neste mundo desejando mal para outras pessoas. Inclusive tem religiões que se permitem fazer trabalhos para complicar a vida de outras pessoas. Isto nunca vai ser uma oração cristã. A oração cristã ela é movida pela fé, pela esperança da sabedoria do nosso encontro posterior com Deus e de saber que no futuro sempre as coisas vão ser mais bonitas do que nós já estamos vivendo, e com profunda caridade. Deus gosta de nos ver assim, neste espírito, se colocando diante dele. Quem ora como cristão sai de si nesse momento e entra numa atitude de confiança crente no Deus único. E ao mesmo tempo coloca toda a sua esperança em Deus, sabendo que ele o escuta, compreende, aceita e realiza. Para conhecer a vontade de Deus, diz São João Bosco, são exigidas 3 coisas: rezar, esperar e aconselhar-se. A oração cristã é sempre expressão do amor, que procede do amor de Cristo e que procura o amor de Deus. Então, como pode o meu dia a dia tornar-se uma escola de oração? Quando cada acontecimento, cada encontro se torna um impulso para a gente rezar,
o dia a dia da nossa vivência vai ser um louvor a Deus, um momento de oração. E por rezarmos, nós vamos entender cada vez mais profundamente o sentido de tudo aquilo que está acontecendo. Então, toda hora é hora de rezar. Tudo o que acontece na vida é motivo para elevarmos a nossa vida na presença de Deus. E neste contato com Deus, entendermos a profundidade de tudo o que está acontecendo. Temos a certeza que a nossa oração chega a Deus? Essa é a resposta belíssima. Claro que sim, né? Porque a nossa oração vai para o mesmo lugar onde a oração de Jesus ia. Jesus dirigia a sua oração ao Pai, e nós vemos pela história da salvação como esta oração foi fazendo crescer a intimidade de Pai e Filho e transformando toda a humanidade que caminhava junto com os dois. E a nossa oração vai exatamente para o mesmo ponto onde vai a oração do Filho Jesus Cristo. E para que precisamos do Espírito Santo quando oramos? Aqui já podemos perceber que a oração nos coloca em sintonia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza porque nós não sabemos o que pedir em nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, diz a carta aos Romanos. Então o Espírito é que nos vai iluminar para sabermos o que pedir, o que agradecer, como mover a nossa oração para o Pai. Por que motivo nos ajuda durante a oração a orientarmos-nos pelos santos? Olhamos para a Santíssima Trindade, olhamos para a Bíblia, olhamos para os fatos do cotidiano, são as fontes da nossa oração. E agora nós vamos olhar para os santos também, para o seu exemplo. São pessoas inflamadas do Espírito Santo, que mantiveram o fogo de Deus aceso na igreja, e ainda o fazem, e já durante a sua vida faziam esse sinal e continuam nos fazendo pela sua intercessão. Por isso já deixa bem claro em Yucat, nunca adoramos os santos no céu, mas podemos invocá-los para que eles intercedam por nós junto do trono de Deus. Inflamados do amor de Deus, eles se encontram na presença de Deus e junto de Deus podem também agir em favor de nós, Igreja Peregrina. Lembra-se desse conceito que nós vamos retomar hoje. A Igreja Peregrina, que somos nós que caminhamos neste mundo e queremos mover a nossa vida pela vontade de Deus. A Igreja Padecente, que conta com a nossa oração, daqueles que estão esperando a purificação plena para entrar no reino do céu, no purgatório. E a Igreja Triunfante, que são aqueles que já estão na presença de Deus e do céu olham para nós. O conceito da comunhão dos santos, que nos faz entender por que nós podemos rezar contando com os santos para fazer a nossa vida, a nossa intenção chegar a Deus. Pode-se orar em qualquer lugar, gente? Aqui eu gosto de lembrar uma piadinha de que alguém contou assim, alguém um dia chegou no padre e disse assim, padre, enquanto eu estiver fumando, eu posso rezar? Aí o padre disse, claro que sim, né? Como não? Até no momento que tu estás fumando, tu pode estar rezando. Então quer dizer que se eu for na missa e se eu estiver rezando, eu também posso fumar? Aí o padre disse, claro que não. Como é que é? Não é assim, né? Então, nesse jogo de palavras, nós podemos também lembrar dessa ideia de que em todo momento, em cada situação, nós podemos rezar o que diz o número 498. No entanto, um católico também procura os locais onde Deus habita de um modo especial. E aqui eu quero renovar esse hábito bonito que as nossas pessoas, especialmente aqui na Igreja Matriz eu percebo, mas eu creio que nas comunidades também, especialmente quando as igrejas estão abertas, e aí está o convite, para que as igrejas possam, pelo menos oportunamente, estarem abertas para o povo procurar a reza. E o ideal seria que a porta da igreja sempre pudesse estar aberta. Em particular, na oração junto ao sacrário, nós podemos viver um momento de comunhão íntima muito profunda com Deus. É muito importante que oremos em qualquer parte. Na escola, no metrô, durante uma festa,
no meio dos amigos. Todo mundo deve ser impregnado de bênção. Também é importante, porém, visitar os lugares sagrados, nos quais Deus, em certa medida, espera por nós, para descansarmos junto dele e sermos por ele fortalecidos, preenchidos e enviados. Dentro da nossa vivência de fé, existem alguns lugares que a gente chama até de santuários, grutas, capitéis, lugares que parece que naturalmente conseguem nos elevar a Deus. Eu me lembro aqui a viagem que nós fizemos, com quase 100 pessoas da nossa comunidade paroquial, para o Santuário de Aparecida. Fizemos uma viagem comprida, né? Tivemos que fazer toda uma organização logística, mas valeu a pena demais estar em Aparecida. Porque parece que lá Deus está nos esperando. E como que a fé, ela acende uma chama, um braseiro muito mais forte dentro da gente. E é isso que o Yucat lembra aqui. Vale a pena a gente se organizar para também ir visitar a Deus nesses lugares. Por mais que a gente possa rezar em qualquer lugar. Mas é muito bom fazer também esta procura por Deus nestes lugares que já são, pela organização do povo, pela instituição da igreja, lugares santos. Lugares em que a gente sente a presença de Deus de uma forma extraordinária. Então, gente, aqui nós vimos algumas fontes que vale a pena a gente recapitular. Que fontes nós temos para fazer uma oração genuinamente cristã? A Sagrada Escritura, a Santíssima Trindade, a nossa realidade, os santos e todo e qualquer lugar neste mundo, mas especialmente os santuários, as grutas, os lugares de adoração e veneração, reconhecidos pelo povo de Deus e pela igreja como lugares de manifestação extraordinária da presença de Deus. Todas estas fontes nos ajudam a vivermos uma oração genuinamente cristã. Se alguém tiver ainda alguma pergunta sobre as fontes da oração, sobre alguma outra fonte, né, pode colocar aqui para a gente poder partilhar também. Né? E agora, no terceiro capítulo do nosso estudo, no número 499, nós queremos estudar sobre o caminho da oração. Quando se deve orar? Em que momentos da nossa vida a gente deve rezar? Desde os tempos mais remotos, os cristãos oram de manhã, às refeições e à noite. Quem não ora regularmente, deixará de orar em pouco tempo. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Quem começa a desvalorizar esses momentos de hábito de oração, daqui a pouco também não vai mais rezar. Aquelas pessoas que só rezam quando estão se sentindo próprias para esse momento, como a gente estudou antes, quando se sentem, agora eu acho um momento agradável, agora estou com vontade de rezar. Quem só reza nos momentos de vontade, daqui a pouco vai deixar de rezar. A igreja é muito sábia quando nos indica ritmo, indica hábito. Nós já estudamos nos sacramentos que a igreja recomenda o preceito dominical. Quando eu devo ir para a missa? Pelo menos uma vez por semana. Todos os domingos, que é o dia do Senhor, eu devo reservar um tempo para estar com Ele, para ser dele e trazer Ele mais presente na minha vida. E na nossa oração diária, quando é que eu devo rezar? Aqui o Yucat é bem direto. Reze de manhã, ao acordar, ou quando tu estiveres lançando o teu olhar sobre aquele dia que tu vais começar. Reze junto às refeições, reze à noite, ou antes de dormir, ou no momento que tu já vais estar indo para o teu recolhimento. Quem ama uma pessoa e não lhe dá durante todo o dia um único sinal do seu amor, não a ama a sério. Veja a comparação fácil de entender que a igreja usa aqui no Yucat para nos orientar.
Tu amas alguém? Dá tempo para a pessoa. Te encontra com ela. Quantos casamentos nós vimos ruir, não por falta de amor, mas por falta do cultivo do amor, porque as pessoas não se davam mais este ritmo de dizer à pessoa, eu te amo, eu te quero bem, de conceder um beijo à pessoa amada, um abraço, uma manifestação de carinho, com rotina, com presença, e assim é com Deus também. Quem realmente busca Deus lhe dá sinais concretos do seu desejo de proximidade e de amizade. De manhã levanta-se e oferece o seu dia a Deus. Pede a sua bênção, solicita a sua presença para todos os encontros e necessidades do dia. Dá-lhe graça sobretudo por ocasião das refeições. E no dia coloca-lhe tudo nas mãos, pede-lhe perdão e paz para si e para os outros. Isto é um dia bonito, cheio de sinais de vida que chegaram a Deus. Veja que ainda dá uma pequena lição do que a gente deve fazer quando a gente resta nas refeições. Basicamente agradecer. Junto às refeições, que a gente reze para agradecer a Deus as bênçãos, especialmente do alimento. E de noite, aqui também a dica fica bem clara. Colocar tudo nas mãos a Deus. Pedir perdão, pedir paz ao coração. E também agradecer por tudo aquilo que Ele toca e torna pleno na nossa vida. Existem diversas formas de rezar, né? Nós lembramos na última aula das posturas que nós temos na oração. Adoração, ação de graças, intercessão, né? Contemplação. Hoje nós queremos olhar para 3 formas específicas de rezar, que é a oração vocal, a oração que a gente faz quando a gente usa as palavras, quando a gente tem palavras bem já estabelecidas, ou podem ser espontâneas. A Lectio Divina, que é uma leitura orante, que indica também uma meditação, e a contemplação, quando a gente se coloca diante das realidades do mundo, diante da presença de Deus, e apenas em silêncio se deixa mover pela presença de Deus. Cria-se espaço para que Deus possa se revelar a nós. São as 3 formas de oração que pressupõem concentração do coração. Para rezar, a gente precisa se concentrar. Tanto faz o método, tanto faz a forma. Rezar exige concentração. O que é a oração vocal? É, antes de tudo, elevar o coração de Deus, e não obstante, Jesus ensinou a orar com palavras. Quando Jesus ensinou os discípulos a rezar o Pai Nosso, Ele nos ensinou a oração vocal perfeita, mas também nos disse que nós podemos falar com as nossas palavras, que não devem ser muitas, Jesus nos orientou quando nos deu o Pai Nosso, mas que com palavras a gente consegue elevar com palavras benditas o nosso coração para a presença bendita de Deus. Na oração não devemos ter simplesmente pensamentos piedosos. Devemos também exprimir o que vai no nosso coração, apresentando a Deus como lamentação, como pedido, como louvor ou agradecimento. Com frequência são as grandes orações vocacionais, como os salmos, os cânticos da Sagrada Escritura, o Pai Nosso, a Ave Maria, e aqui eu gostaria de incluir também, como a gente costuma fazer aqui na igreja, a oração pelas vocações, a consagração à Nossa Senhora, a Salve Rainha, né? Todas essas orações nos levam aos verdadeiros conteúdos da oração livre e íntima. Estas palavras tão bem pensadas e bem construídas, elas nos ajudam a colocar em intenção a oração que temos. Eu me lembro de uma oração pela família que eu aprendi de criança e que a gente rezava na casa da nossa vovó. E como a gente visitava ela com frequência, eu rezava lá uma oração que lá na nossa casa não rezávamos, mas me fazia transportar para a realidade de apresentar a realidade da família para Deus. Senhor Jesus Cristo, vós restaurastes a família humana, restabelecendo a primitiva unidade, e vivendo com Maria, vossa mãe, São José, o pai adotivo, durante 30 anos em Nazaré. Afastai da família brasileira os males que a ameaçam.
Ajudai-nos a promover em nossas famílias e em todos os lares de nossa pátria os sentimentos e os propósitos de união indissolúvel, amor generoso, fidelidade permanente e perseverança constante na vossa graça, assim seja. Vejam que palavras bonitas para colocarmos a família em intenção, em oração a Deus. Na oração vocal, as palavras bem pensadas ajudam a gente a colocar uma certa temática, uma dimensão da vida no colo de Deus. Ou trazer presente todas as dimensões. Assim, nós temos orações pela saúde, as orações próprias de cada santo, pedindo as suas intercessões. E estas orações nos ajudam a entrar numa dinâmica, num espírito, para nos colocarmos diante de Deus. E estas orações vocais são as orações que têm este objetivo, pela palavra, elevar o pensamento e o coração. Qual é a essência da meditação? Número 502. A meditação, como a leitura orante da Bíblia, ou outros textos de inspiração de teólogos, de padres, de místicos, mostra uma busca orante que emana de um texto ou de uma imagem sagrada e implica uma pesquisa sobre a vontade, os sinais e a presença de Deus. Tem gente que consegue rezar a partir do momento que estuda o catecismo, o Yucat, porque a oração meditativa, ela procura justamente fazer a pessoa se mergulhar mais em Deus através de um estudo, de um alargamento da consciência. Não podemos ler imagens e textos sagrados como lemos um jornal, que não nos diz diretamente a respeito. Devemos contemplá-los, isto é, elevar o nosso coração a Deus e dizer-lhe que neste momento estamos totalmente abertos ao que Ele nos quer transmitir, através do texto lido ou da imagem observada. Eu já citei para vocês várias vezes os nossos diretores espirituais no seminário, e nas nossas leituras que nós fazíamos na casa de formação no seminário, eu me lembro o Padre Joca sempre dizendo para a gente assim, tenha junto contigo sempre 2 livros que tu estás lendo. Aquele livro de estudo, de conhecimento, ele indicava para a gente ler os livros de romance, porque ajudavam a gente a criar e despertar a imaginação, que seria muito importante para a gente ajudar a despertar as imagens na cabeça das pessoas quando a gente faz uma pregação. Mas além desses livros de estudo, ter também um livro de meditação. E aí ele nos dizia, o livro de conhecimento tu vai ler com um ritmo. O livro de meditação com outro ritmo. Por isso, quando a gente vai ler a Bíblia, que a gente não precise ler 2, 3, 4 páginas, porque nós não estamos lendo apenas uma história. Quem sabe possamos nos ater a um pequeno trecho, às vezes é só um versículo, uma pequena temática, e a partir desta temática, meditar. E pela meditação, ir mergulhando mais profundamente na vivência de fé. O conhecimento das coisas de Deus, ela exige justamente esta postura de pedir graça, de buscar iluminação. Então, por isso, o ritmo para as coisas de Deus tem que ser diferente. Não dá para apressar. Na nossa vivência de fé, o que a gente faz com pressa, geralmente a gente faz mal feito. E para completar estas formas de oração, além da oração vocal e da oração de meditação, como a leitura orante, tanto da Bíblia como de qualquer texto, a igreja também nos recomenda a contemplação. E a contemplação é amor, silêncio, escuta, presença diante de Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês já são craques nesta oração. Quantos de vocês, quando eu vejo entrarem aqui na igreja, se sentam nos bancos e já não dizem mais nada? Apenas se colocam na presença de Deus e vão
vão deixando transbordar no coração o amor, a capacidade de sentir Deus perto e no silêncio sentir a sua presença. De repente vem alguma meditação, algum pensamento, alguma pessoa que a gente vai percebendo que precisa da presença de Deus. Enfim, a contemplação é esta postura de estar simplesmente diante de Deus. Quando as palavras não precisam ser repetidas, mas apenas sentir-nos com Ele, contemplar a sua presença conosco, nos satisfaz. Geram um verdadeiro encontro do fiel com Deus e de Deus com o seu fiel. Para a contemplação são necessários tempo, determinação e, sobretudo, um coração puro. É a entrega humilde e pobre de uma criatura que, deixando cair todas as máscaras, crê no amor e procura o seu Deus com o coração. A gente chama também isso de oração íntima, oração do coração. Para compreender o que é uma contemplação, eu gosto muito de me reportar àquele texto da história do fariseu e do publicano, aquela parábola que Jesus conta, em que o fariseu vai todo orgulhoso para a igreja, se coloca na presença de Deus e diz: muito obrigado, Senhor. Obrigado especialmente por me dar as condições de eu pagar o dízimo certinho, de eu saber como são as regras da igreja, eu saber fazer. E muito obrigado especialmente por não ser que nem toda essa gentinha aí, que não sabe aquilo que eu sei e que eu aprendi a viver. E comparando essa postura arrogante do fariseu, Jesus apresenta no fundo da igreja um publicano. Alguém que tem um comportamento de vida bastante duvidoso. É pecador público, publicano. Mas quando se coloca diante de Deus, vai todo envergonhado, de forma humilde, recorre à pobreza, à pureza do coração e apenas pede de Jesus o perdão e que nunca lhe falte a graça de sua presença. E aí, vejam, para fazer uma contemplação nós precisamos ter a postura correta. E a postura é esta: eu vou com o desejo de contemplar a Deus, determinação, tempo, não faça as coisas com pressa nesta reza especialmente. E um coração puro. É diferente da postura de uma reza que a gente faz na hora da refeição, né, gente? Não dá para fazer uma contemplação quando a gente está ao redor de uma mesa, com a mesa já posta. Porque aí a comida vai esfriar, porque naquela hora o corpo da gente já está olhando mais para baixo do que para cima, olhando para a mesa farta. Faça apenas um pequeno momento de gratidão naquele instante. Mas que tu possas ter momentos na tua vida em que possas fazer uma contemplação da tua realidade, da tua vida, da tua caminhada. Porque isso te coloca na presença de Deus. Isso aqui hoje é andar na contramão de gente que assim, é tomado de informações. Vocês podem notar que tem gente que não consegue acalmar, sossegar o facho. Eu até aqui louvo a Deus pelas pessoas que têm o hábito do chimarrão, às vezes até o chimarrão sozinho. Porque o chimarrão também faz a gente sossegar a certo momento para tomar uma cuia, para acalmar, para deixar a cabeça ser tomada por devaneios. E na contemplação a gente se coloca em Deus, pode até ser com uma cuia na mão. E aí a gente vai deixando a presença de Deus também tomar conta de nós e sossegar o facho. Precisa-se tempo, determinação e um coração puro. O que procura um cristão atingir quando faz uma meditação? Pode ser pela contemplação, pode ser através de uma leitura orante. Vejam só, a meditação tem até um conceito para a gente estudar aqui no nosso YouCat. A meditação é um exercício espiritual praticado em várias religiões e culturas. Não é apenas cristão, tem várias religiões que se desafiam a fazer meditação. E na meditação o ser humano se encontra a si mesmo e a Deus.
O cristianismo conhece e aprecia uma multiplicidade de exercícios meditativos, embora rejeite práticas, nomeadas técnicas de meditação, que prometem infalivelmente uma união com Deus ou com o divino. Às vezes, mesmo com todo o esforço da nossa fé, a gente sai de um momento de meditação do jeito que a gente entrou, acreditem se quiserem. Nós procuramos na meditação a tranquilidade para fazer uma experiência da proximidade de Deus e encontrar a paz na sua presença. Nós esperamos sentir a presença de Deus com imerecido dom da graça. Mesmo que a gente se colocasse em oração todo dia, não é nós que merecemos a presença de Deus. A presença de Deus se dá em nossa vida pela pura bondade que Ele se dá a nós. A gente não merece Deus. Eu gosto de lembrar isso especialmente nos dias de sepultamento, gente. Ninguém de nós vai merecer a salvação. A salvação sempre vai ser um ato de profunda bondade de Deus que Ele quer nos salvar. E Ele vai escolher quem Ele quer, quem Ele deseja salvar, porque isso está na mão dEle. Não está em nossas mãos. Por isso, às vezes, a gente não consegue sentir Deus nas nossas orações. E não se pode forçar Deus com determinados métodos. Não existe um método milagroso que vai dizer assim, por esse jeito é certo que vais encontrar Deus. Não é assim que a coisa funciona. Pela oração a gente abre espaço. Mas como fazer para que Deus possa se manifestar? Isso está nas mãos dele. Ele comunica-se a nós, como diz no 504, quando e como ele quer. E por isso os grandes mestres espirituais, especialmente os cristãos, sempre definiram a oração como uma luta. Porque o crescimento na fé e no amor a Deus, ele é batalhado. Veja, se retoma de novo essa ideia da determinação. Rezar exige esforço. Exige programação. O que se está querendo com essa aula de hoje é justamente quebrar aquela ideia de que a gente só vai poder sentir a presença de Deus quando a gente está à vontade e quando a gente quer. A oração é trabalho, é luta. É nós que desejamos a presença de Deus e nos colocamos diante dele para que ele, quando quiser e como quiser, se dar a nós. Mas é óbvio que vai poder sentir Deus quem batalhar com mais esforço para conseguir criar esta possibilidade em sua vida. A arma do cristão é a oração. Nós podemos ser vencidos pelo nosso egoísmo, podemos perder-nos com nossas ninharias, ou podemos ganhar Deus pela nossa luta. Ganhar Deus. Que expressão interessante. Quem quer orar tem muitas vezes de vencer o velhaco que tem dentro do seu interior. Aquilo que hoje em dia designamos por estar aborrecido, hoje eu não estou bom. Hoje não vai ser boa essa missa, já estou meio ruim, já estou meio... Em alemão a gente diria façal, estou meio estragado. A gente fala em termos técnicos da assídia ou da inércia espiritual. O desinteresse por Deus é um grande problema na vida espiritual. Eu gostaria de lembrar aqui Madre Teresa de Calcutá, que eu tenho como referência para muitas coisas na vida espiritual. Ela disse que ela viveu o deserto da fé por 35 anos. Que ela ia rezar simplesmente por luta, por birra, por teimosia. E aí é tão bom a gente estar no meio de muita gente que é alemão aí no meio, que vocês sejam teimosos pela oração. A gente tem que ser meio tico, tem que batalhar, tem que garantir aquele momento da reza. Porque não é toda hora que a gente vai sentir Deus. E daqui a pouco, se tem gente que não sente na mesma hora, no mesmo instante,
que quer tudo as coisas para ontem, se de repente não sentiu a presença de Deus, daqui a pouco vai abandonar Deus de mão. E vai se agarrar aonde, gente? Como é que vai viver a sua vida com paz, com tranquilidade? O que vai abastecer a alma e o coração dessa pessoa? Então a oração, como tudo que é sério e profundo nesse mundo, exige luta, exige batalha. Se Deus não quisesse que o encontrássemos na oração, não ganharíamos a batalha. Ele quer a nossa batalha e quer se dar a nós. E é necessário lutar também contra o tentador, que tudo empreende para desviar o ser humano da entrega a Deus. É muito importante essa parte de perceber que a oração é batalha, é luta. A oração é uma forma de monólogo? Claro que não, gente. Não é só uma conversa de eu com Deus. Né? Monólogo é isso. É um diálogo, né? Que exige a abertura dos dois lados. Deus está aberto para nos acolher. E que a gente pode estar aberto para que Ele possa falar quando Ele quiser e como quiser conosco. Por isso, é uma provocação para um diálogo. Quem realmente ora faz a experiência de que Deus fala. E que frequentemente diz algo diferente do que nós esperávamos e desejávamos ouvir. Vamos estudar a valer o número 506, porque aqui, olha, a explicação é maravilhosa, gente. As pessoas experientes em oração narram-nos que muitas vezes saem de um momento de oração diferentes do que eram quando nele entraram. Isto você sabe. Às vezes as expectativas são satisfeitas. Estamos tristes e somos consolados. Estamos desanimados e obtemos novas forças. Mas também pode acontecer desejarmos esquecer aflições, mas passarmos a uma inquietação ainda mais profunda no coração. Queremos sossego, queremos calmaria. E daqui a pouco recebemos uma missão. Um verdadeiro encontro com Deus, como acontece sempre na oração, abre-nos caminhos às vezes inesperados. Veja que isto é um campo que a gente não move as peças e sabe exatamente como vai acontecer. Não é lidar com uma máquina, lidar com a reza, lidar com Deus. E Deus às vezes nos surpreende, especialmente quando a gente reza. Muitas vezes a gente encontra exatamente aquilo que a gente procurava. E outras vezes a gente é surpreendido de tal forma e sai diferente, mas sai da maneira como a gente precisa sair, porque Deus nos comunicou aquilo que nós precisávamos saber. Talvez diferente daquilo que esperávamos que viesse. Por isso, assim, já chegando ao finalmente do nosso encontro, nós vamos olhar para a questão das expectativas. O que significa termos a experiência de que a oração não resulta? A oração não pode procurar sucessos evidentes. A oração deve procurar a vontade e a proximidade de Deus. É precisamente no silêncio de Deus que se encontra o convite a dar um passo em frente. Uma entrega absoluta, uma fé ilimitada, uma expectativa infinita. Quem ora deve deixar Deus totalmente livre para falar quando Ele quer, para realizar o que Ele quer e para se dar como Ele quer. O que significa não sentir nada na oração, até sentir uma aversão à oração? Qualquer pessoa que reza tem experiências de como a distração acontece na oração. Às vezes até um sentimento de vazio interior, a aridez, mesmo a aversão para rezar. Perseverar na fidelidade já é oração. Mesmo quando tu não sentires nada, tu te colocares na presença de Deus, tu batalhares para viver este momento, já é oração. Tem pessoas que nos dizem que a oração é uma fuga da realidade. Olha, gente, quem reza não foge da realidade, mas abre os olhos para toda a realidade. Do próprio Deus Todo-Poderoso recebe a força de perseverar na realidade.
Rezar é como ir a uma estação de serviço onde o combustível é gratuito para toda a longa estrada e onde até se encontram desafios radicais para a viagem. A oração não leva para fora da realidade, mas introduz profundamente nela. Orar não rouba tempo, duplica o tempo restante, enche o tempo de sentido a partir do seu interior. É possível, gente, rezar sem cessar? Última pergunta da nossa aula de hoje. Orar é sempre possível. É indispensável para viver. Orar e viver são inseparáveis. Vamos ler todos juntos a explicação do número 510. Rezar não se trata de contentar Deus com algumas palavras de manhã e à noite. A nossa vida tem de se tornar oração e a nossa oração tem que se tornar vida. Cada história de vida cristã é também uma história de oração. Uma tentativa una e longa de união cada vez mais profunda com Deus. Porque no coração de muitos cristãos vive o desejo de estar continuamente com Deus, eles recorrem à chamada oração de Jesus, utilizada desde há muito tempo, sobretudo nas igrejas do Oriente. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Quem ora procura de tal forma integrar esta simples fórmula de oração que ela se torna uma constante oração. Veja que ainda diz Santa Teresa para completarmos a nossa aula. Considera que Deus está presente até entre as panelas e as frigideiras e que Ele está ao teu lado nas tarefas interiores e exteriores do teu dia a dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos completando a nossa oração hoje sobre as fontes e sobre os métodos de oração, o conteúdo da reza, para nos ser um incentivo justamente para esta que deve ser uma prática de esforço pessoal. Reza. Reza sempre. Inclusive, nós olhando para o nosso futuro, já vou adiantar algumas coisas da nossa Escola Paroquial da Fé. Nós temos o desejo de incluir todo esse nosso grupo de estudos e de meditação que nós temos aqui, que já está se encontrando praticamente já há 5 meses, 6 meses, que a gente possa se incluir agora dentro de um grupo de estudos maior, que é o grupo da Diocese de Montenegro, que vai recomeçar com as suas escolas de teologia a partir de março. A partir da segunda semana de março, nós vamos começar de novo com a escola de teologia básica. E como muitos de vocês estão me provocando, eu quero justamente indicar a escola de formação bíblica da faculdade, junto à faculdade STEF da Diocese de Montenegro. Então, reserve para a partir da segunda semana de março, nós retomarmos esses estudos com mais intensidade, envolvidos com um grupo maior de pessoas, com quem nós também somos igreja, afinal, a Diocese de Montenegro é a igreja particular que Deus nos deu, aqui da qual fazemos parte a nossa paróquia de Estrela. Então, quem sabe, por aí nós vamos pensar alguma coisa. Vou esclarecer isso de forma mais tranquila na nossa última aula, na próxima aula. Mas eu quero largar um estímulo para vocês. Enquanto não começam as aulas lá na segunda semana de março, que tal se a gente marcasse a fazermos desde o início da quaresma, nas terças de noite, como estamos fazendo agora, a nossa oração própria da quaresma, que vocês entendem como os encontros de família que a gente fazia a partir daqueles livrinhos de oração. A proposta que eu quero fazer para vocês é esta, né? Nós vamos respeitar o carnaval, quem sabe ali nós não vamos fazer encontro, mas imediatamente na terça-feira, depois da quarta-feira de cinzas, quando já estaremos na campanha da fraternidade e na quaresma preparando a Páscoa do Senhor, a nossa grande festa da fé, que nós possamos começar os nossos encontros fazendo os encontros orantes de quaresma pelos livrinhos de oração. Já reservem para vocês adquirirem. Está no valor de R$2 na secretaria da paróquia. Eles ainda não chegaram, deve chegar a partir da semana que vem. Assim que chegarem, nós já vamos disponibilizar a venda. Comprem e mesmo nesse mesmo link aqui da nossa escola paroquial, depois da aula 24, nós vamos ter uma pausa de uma semana
E aí nós vamos começar esses encontros de preparação para o Natal, aliás, para a Páscoa. No espírito de oração, que a gente está vendo como faz bem, tanto pessoal como comunitariamente. Então assim nós vamos manter os nossos vínculos comunitários, vamos estar nos formando, porque as próprias temáticas, vamos falar dentro da temática da campanha da fraternidade esse ano, que é ecumênica, rezando com outras igrejas cristãs a temática do diálogo. Vejo no mundo que está completamente intolerante, cada vez mais as pessoas têm dificuldade de fazer um diálogo. Quando expõem as suas opiniões, elas já ficam irritadas quando a opinião que é da pessoa que está à sua frente é diferente. Nós não precisamos ter as mesmas opiniões. E é tão bom a gente poder ser capaz de dialogar para fazer crescer a nossa compreensão no mundo. Como Jesus despertava a fé nos diálogos que ele suscitava com as pessoas. Essa é uma primeira proposta. E depois, nos inscrevermos nas escolas diocesanas da fé. Que a gente vai explicar bem certinho como é que vai funcionar. Gostaria de saber de vocês. O que vocês acham desta proposta? Até alguns me comentaram assim, padre, e se a gente fizesse a oração do terço junto de forma virtual? Mas essa eu não vou propor porque nós temos diversos grupos de oração de terço, de homens, de mulheres, de famílias, na nossa paróquia. Já estão funcionando. Vamos nos envolver nesses grupos. Agora, o grupo de reunião de família que a gente ainda não pode fazer, que ainda não é recomendado, justamente por causa da pandemia, a gente poderia envolver todas as famílias que a gente conhece, a gente pode convidar para fazer essa oração de forma virtual e assim fazer aquecer os nossos corações para celebrarmos dignamente a Quaresma e a Páscoa que se aproxima. O que vocês acham desta proposta? É uma proposta remota, quer dizer, mais para perto, e uma proposta com volume, com conteúdo para um estudo que vai durar 2 anos. Afinal, a Bíblia é um grande mistério e um grande conteúdo. Então, quem se inserir na escola de teologia, mas especialmente a escola bíblica, a partir de março, vai ter uma proposta de segmento de estudos, que vai começar especialmente em EAD, vamos ver se depois vai ser presencial, mas tão cedo eu creio que não. Né? Vai poder fazer esse estudo da Bíblia por 2 anos. Eu vou me candidatar também, quero fazer esse estudo junto com vocês. Né? Com professores técnicos, responsáveis, biblistas, estudados e preparados para orientar o povo para conhecer a palavra de Deus de uma forma mais intensa. Sabendo que a gente conhece ela mesmo, estudando-a, rezando-a. Tá aí uma proposta. Quero ouvir vocês. Podem colocar aí no grupo, gente. Gostei da proposta. Ó, padre, tem uma sugestão um pouco diferente. Como é que a gente faz? Que dúvida eu tenho para participar? Vão trazendo para a gente poder apresentar bem o programa na próxima terça-feira, que é a nossa última aula da Escola Paroquial da Fé, nestes moldes de estudo do UCAT. E nessa aula, gente, espero todo mundo presente, dia 9 de fevereiro, às 19h30. Até para a gente poder, de alguma forma, se sentir em comunhão com toda a escola. Já estamos preparando os diplomas, né? E creio que 95% dos inscritos está apto para receber os diplomas porque frequentou, porque participou, porque a gente sente que está envolvido. Até agradeço quem pediu assim, padre, tem alguma coisa errada, porque eu estava mais presente aí. Falaram com as secretárias, é isso aí, gente. A gente sabe quem estava ligado. E os diplomas já estão sendo preparados, a partir da última aula, já vão estar disponíveis aqui na Secretaria Paroquial também. Obrigado pela vossa sintonia, conto com a vossa participação para a próxima aula, que o Senhor vos abençoe, vos proteja, e no dia de Nossa Senhora dos Navegantes, sempre ilumine os vossos caminhos. Pela poderosa intercessão da Virgem Santíssima Nossa Senhora dos Navegantes. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.